E aí, povo de Deus, Pai do Senhor, antes de começar esse vídeo, queria agradecer a vocês que nos ajudaram a chegar nos 1.000 inscritos. Não vamos parar por aqui, continue nos ajudando para alcançar o maior número de pessoas, que a palavra do Senhor alcance o maior número de pessoas possíveis. Então continue compartilhando, se inscrevendo, curtindo nossos vídeos, comentando, tá certo? Deus abençoe, muito obrigado de verdade. Que Deus continue abençoando a vida de vocês e prosperando a sua casa. Então vamos lá para o vídeo. Meus queridos, a paz do Senhor, tudo bom com vocês? Estamos aqui para o nosso terceiro episódio da nossa série de estudos sobre os nossos personagens bíblicos, da letra A até a letra Z. Hoje nós vamos estudar a letra G, a letra H e a letra I. Então vamos lá para mais um dia de estudo. Quero convidar você que não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, porque o nosso canal está crescendo, estamos pertinho dos 1.000 inscritos. A nossa meta de bater os 1.000 inscritos, já estamos pertinho para alcançá-la. Então nos ajude aí, divulgue, compartilhe para o maior número de pessoas, continue comentando. Nós lemos todos os comentários de vocês e está sendo muito gratificante para a nossa vida. Tá certo? Então curte aí, deixa seu joinha, ativa a notificação e tamo junto. Então vamos lá para mais um episódio. Então vamos lá. Hoje nós vamos estar estudando a letra G com o personagem Gideão. Para a letra H, nós vamos estar estudando o personagem Abacuque. E para a letra I, nós vamos estar estudando o personagem Isaac. Amém? Então vamos lá. Para a letra G, nós vamos começar com o nosso personagem Gideão. Gideão foi o quinto juiz da história de Israel. Ele era filho de Joás, da tribo de Manassés. Ele morava na cidade de Ofra, que ficava ao leste da colina de Moré. Quando Deus chama a Gideão, o povo de Israel estava nas mãos dos midianitas. Vocês conhecem a história de Israel ali no período do livro dos Juízes. O povo estava vivendo apostasia, virava as costas para Deus, Deus entregava o povo de Israel a um povo inimigo, o povo se arrependia pelos seus pecados, clamava ao Senhor, Deus perdoava eles, levantava um juiz, esse juiz iria libertar o povo de Israel. Gideão foi um juiz, o quinto juiz da história de Israel. E os midianitas eram um povo muito esperto. Eles vinham na época da colheita do povo de Israel e roubavam toda a colheita, roubavam o gado, roubavam as ovelhas, roubavam o boi, roubavam tudo. O povo de Israel estava vivendo uma escassez, uma fome. Muitos fugiam para cavernas, viviam em cavernas. Então foi um período difícil da história de Israel ali no período de Gideão. E Gideão já estava com quase 30 anos de idade. Por volta de 30 anos de idade, quando um anjo se apresenta a ele e vai chamar Gideão para a missão que Deus tinha na vida de Gideão. Ele tinha a missão de libertar o povo de Israel dos midianitas. A primeira missão de Gideão foi derrubar um altar de Baal que ficava ali em sua cidade. Ele pegou algum de seus servos, foi no período da noite, derrubou esse altar. Quando amanheceu o dia, as pessoas que moravam ali estavam furiosas e sabiam que foi Gideão que derrubou o altar. O pai de Gideão também adorava a Baal. Defende o seu filho, não deixa que aquelas pessoas matem, tirem a vida do seu filho. Depois desse episódio, vai chegar o momento de Gideão batalhar com os midianitas, livrar o povo de Israel da mão dos midianitas. Mas antes ele faz uma prova com Deus, uma prova que ficou bastante conhecida. Ele chega para Deus e fala: Deus, eu te peço, eu vou colocar um pedaço de lã aqui do lado de fora, estou trazendo para a nossa linguagem aqui do lado de fora. Eu peço ao Senhor para que quando amanhecer o dia,
a terra esteja molhada ao redor da lã e a lã esteja seca. Amanheceu o dia, se cumpriu. Tudo que Gideão pediu ao Senhor estava cumprido ali. Quando acontece isso, Gideão faz mais uma prova a Deus. Agora, ao contrário, ele pede que a lã esteja molhada e a terra esteja seca. Deus mais uma vez ouve o pedido de Gideão e assim se cumpre. E agora ele vai para a batalha contra os midianitas. O exército dos midianitas era por volta de 135 mil homens. Gideão tinha reunido 32 mil homens. Mas Deus pede para que Gideão fizesse uma peneira ali, podemos usar assim peneira, enxuga aquele número e de 32 mil homens fica apenas 300. Deus queria mostrar que quando o povo de Israel fosse liberto da mão dos midianitas, não foi pela mão do homem, mas sim pela providência divina. Então fica apenas 300 homens e agora Gideão vai à batalha contra os midianitas. Ele ataca os midianitas por volta da meia-noite, quando está escuro. E os soldados vão lá, falam uma frase emblemática por Deus e por Gideão. Eles vão, derrotam, porém tem um detalhe. Os midianitas começaram a atacar um ao outro, porque o clamou, porque a voz dos 300 homens que estavam com Gideão estava muito forte. Eles pensaram que tinha uma grande multidão. Então os próprios midianitas iam um tirando a vida do outro. Morreu nesse momento por volta de 120 mil homens. Sobrou 15 mil homens. Gideão então pede para que os homens de Efraim, da tribo de Efraim, vão ao encontro desses midianitas que estão passando pelo Jordão e ali mate essas pessoas. Sobrou ainda 15 mil. Gideão então, perto de Sucote, próximo a Sucote, podemos ver em Juízes 8, elimina esses 15 mil, derrotou os midianitas, livrou Israel do domínio dos midianitas. Quando ele faz isso, o povo de Israel pede a Gideão para que ele praticamente começasse uma monarquia ali, uma monarquia hereditária, porque o povo de Israel pede a Gideão para que ele dominasse, para que ele ficasse à frente do povo de Israel. Gideão fala: não, o nosso Deus vai estar na nossa frente, o nosso Deus irá nos comandar, irá nos governar. Ele pede, porém, em troca, algumas peças de ouro, perdoe-me, pede algumas peças de ouro e com essas peças de ouro ele vai fazer um éfode. E essa peça de éfode foi um problema na vida de Gideão, porque ele traz essa peça de ouro para a sociedade Ofra e ali aquela peça vai ser idolatrada. A Bíblia usa a expressão prostituição. Então, aí entra um detalhe que a gente pode colocar um asterísticozinho ali na vida de Gideão, um erro que ele acabou cometendo. Amém? Não temos mais muitos detalhes sobre Gideão. Estou tentando ser mais sucinto para o vídeo não ficar muito longo. Não estou entrando em muitos detalhes. Amém? Então vamos para o nosso segundo personagem. E o nosso segundo personagem é Abacuque. Abacuque foi um profeta hebreu do reino de Judá, o reino do sul. O exercício ministerial, o tempo de ministério de Abacuque foi ali de 612 a.C. a 589 a.C. Esse foi o tempo do ministério de Abacuque por volta. O exercício do ministério dele foi durante o reinado, o finalzinho ali do rei Josias e durante o reinado do rei Jeoiaquim. Foi nesse período também que iniciou-se o exílio do povo de Judá, do reino de Judá para a Babilônia. No período ainda de Abacuque, podemos ver que o templo ainda estava de pé, porque ele faz citação do templo lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 20. Ele faz a citação do templo, então o templo ainda estava de pé, o templo de Jerusalém. Nós temos pouquíssimos relatos sobre Abacuque, se resume ali ao livro dele mesmo, que tem 3 capítulos. E é sobre esses 3 capítulos que nós iremos falar aqui agora. Cada um desses capítulos é específico para algo. O primeiro capítulo do livro de Abacuque,
ele tem uma conversa ali com Deus sobre o porquê dos ímpios estarem prosperando e eles que adoram o Senhor, que são crentes, que são honestos, trazendo para a nossa realidade, que vive a palavra, que é uma pessoa do bem, não consegue prosseguir, não consegue ter uma prosperidade que nem os ímpios têm, que nem os caldeus têm. Ele usa o exemplo dos caldeus. No segundo capítulo do livro de Abacuque, ele agora vai falar ali sobre o castigo que os caldeus irão ter. Ele vai falar sobre o castigo dos ímpios, o que irá acontecer, o que vai vir. Então, o segundo capítulo do livro de Abacuque é resumidamente isso. E o terceiro é uma oração de Abacuque em forma de salmos. Nós podemos ver no capítulo 3 do livro de Abacuque uma oração dele com algumas rimas, com melodia, com frases bonitas, com versos bonitos, bem parecido com os salmos. Então, a história de Abacuque se resume aqui, é bem curtinha, não temos muito o que aprofundar em Abacuque. Eu poderia até escolher outro personagem, Herodes, com a letra H, só que só de Herodes teve um monte de Herodes. Para mim escolher um e aí aprofundar, aí eu preferi falar sobre o profeta Abacuque. Amém? Então vamos lá para o nosso terceiro personagem. E o nosso terceiro personagem é Isaac. Isaac foi filho do patriarca Abraão. Não foi o primeiro filho, pois nós sabemos que o primeiro filho de Abraão foi Ismael. Vamos dizer que Abraão queimou a largada ali, se precipitou. Era filho de Abraão e de Sara. Abraão já tinha por volta de 100 anos e Sara 90 anos, quando Sara gerou a Isaac. Isaac tinha por volta ali de 15 a 25 anos. Alguns historiadores falam que era 20 anos por volta. 20 anos de idade quando Abraão levou Isaac para sacrificar ele a Deus, nesse episódio que ficou bastante conhecido. Quando Isaac tinha 35 anos de idade, mais ou menos, sua mãe Sara, ela falece, ela morre. Depois de 3 anos desse acontecimento, Abraão agora vai buscar uma esposa para o seu filho Isaac. Ele manda o seu servo Eliezer ir até a cidade da sua família, dos seus parentes, e buscar uma esposa para Isaac dentre os seus parentes. Eliezer então pede um sinal a Deus. E qual era esse sinal? Deus, que a escolhida de Isaac, a prometida a Isaac, ela venha e me dê de beber e também aos meus camelos. Quem é essa mulher? Rebeca. Rebeca era a escolhida, ela traz água para Eliezer e para os seus camelos. Quando eles estão retornando, Isaac vê Rebeca de longe, Rebeca vê Isaac. Ela cobre o seu rosto com um véu. Depois disso, eles se encontram. Isaac leva Rebeca à tenda de sua mãe Sara. Ali, ele toma Rebeca por mulher. Quando ele toma Rebeca por mulher, ele tinha por volta de 40 anos. Porém, Rebeca era estéril. E Isaac vai começar a orar, pedir ao Senhor para que Deus abrisse a madre de Rebeca. Deus ouve a oração de Isaac. E quando Isaac vai ser pai, ele já está com por volta de 60 anos. 60 anos de idade é quando Isaac vai ser pai. Rebeca vai gerar gêmeos, Esaú e Jacó. Já a gente fala um pouquinho sobre eles. Depois desse acontecimento, há uma grande fome na terra ali de Israel, da Palestina. E Deus fala com Isaac para não ir para o Egito. Deus manda ele ir para a cidade de Gerar. E aqui em Gerar que ele comete o mesmo erro que o seu pai Abraão. Ele mente.
sobre sua esposa Rebeca. Vocês se lembram que Abraão mentiu, falou que Sara não era sua esposa para Faraó. Isaac comete o mesmo erro, fala que Rebeca era sua irmã e não sua esposa, pelos mesmos motivos de Abraão. Ficou com medo que os homens daquela localidade o matassem para tomar por posse a sua esposa. Depois desse acontecimento, ali em Gerar, Isaac prosperou grandemente. Isaac ficou rico, porém, as pessoas dali começaram a ficar com inveja de Isaac. Então o rei Abimeleque manda Isaac ir embora. Ele então se acampa ali no vale de Gerar. E naquele lugar ele vai começar a cavar poços, ainda da época do seu pai, que os filisteus haviam tampado. Porém os gentios não aceitaram que Isaac ficasse com aqueles poços. Eles falaram que esses poços pertenciam a ele. Isaac cava outro, há divergência, o povo não aceita, mas ele cava outro poço, o terceiro poço. E aí não há contenda mais, e o nome daquele poço ficou conhecido como Reobote. Isaac colocou o nome de Reobote naquele poço. Depois desse episódio, ele foi para a cidade de Berseba, e ali ele edificou um altar ao Senhor. Porém, foi aqui em Berseba que Isaac teve os momentos mais difíceis da vida dele, podemos dizer aqui. É aqui em Berseba que Esaú, seu filho, se casa com muitas mulheres hititas, mulheres que não adoravam também a Deus. Isaac, então, aqui também em Berseba, vai haver a contenda entre Esaú e Jacó. A contenda, a briga, a disputinha pela primogenitura de Isaac. Rebeca defendia a Jacó e ajudou a Jacó a roubar a primogenitura de Esaú. Rebeca defendia mais Jacó, gostava mais de Jacó, e Isaac gostava mais de Esaú. Um grande erro. Você que é pai, não cometa esse erro. Não dê preferência a um filho e exclua o outro. Ame os seus filhos de forma igual. Mostre a eles que você ama eles de forma igual. Então não ficou um clima muito bom ali. Esaú falou até que iria tirar a vida do seu irmão depois da morte de seu pai. Então teve essa contenda, Jacó roubou a primogenitura de Esaú e houve todo esse acontecimento. Isaac tinha por volta de 100 anos quando esses acontecimentos vieram a ocorrer. Isaac morreu já com 180 anos. Foi o patriarca mais velho a morrer, o patriarca que viveu mais tempo aqui na terra. Morreu com 180 anos e foi sepultado na caverna de Macpela em Hebrom, juntamente com seu pai Abraão, que foi sepultado ali, a sua mãe Sara e a sua esposa Rebeca, que também foi sepultada ali. Amém? Então assim nós terminamos mais um episódio de hoje, terminamos mais um estudo de hoje, e eu já quero te pedir mais uma vez, se inscreva aí, deixa o joinha, compartilhe. Quero agradecer de coração pelos comentários de vocês. Isso nos edifica bastante, nos alegra bastante, nos dá força para continuar produzindo os nossos vídeos. Amém? Então jogue no grupo de jovens, jogue no grupo da igreja aí para que a palavra do Senhor alcance mais pessoas e nós possamos aprender mais da palavra de Deus. Amém? Então te encontro no próximo, te espero no nosso próximo encontro, tá certo? Então Deus abençoe, aquele beijão.